Responda rápido. Qual é a maior fabricante de carros elétricos do mundo? Você só respondeu certo essa pergunta se você respondeu BYD, a gigante chinesa que agora anunciou investimentos no Brasil de mais de 3 bilhões de reais para construir fábricas no polo industrial de Camaçari, na Bahia, assumindo inclusive a fábrica que já pertenceu à Ford por muitos anos. A empresa tem como missão popularizar o carro elétrico e já tem feito barulho aqui no mercado nacional. Sobre os investimentos da BYD e a situação da indústria automobilística brasileira, eu converso agora nessa entrevista especial com Marcelo Schneider, ele que é diretor institucional da BYD aqui no Brasil. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o convite do Suno Notícias. Seja muito bem-vindo. Greg, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer bater um papo aqui sobre carros elétricos e o futuro da eletromobilidade no Brasil. Imagina, o prazer é tudo nosso. Marcelo, já falei, maior fabricante de carros elétricos do mundo. O que mais você acha importante que o consumidor saiba sobre quem é a BYD? Olha, é muito importante a gente colocar a BYD num contexto desde o nascimento, né? Uma empresa relativamente nova, né? Fundada em 1995, que nasceu como uma empresa de baterias, né? Então, o nosso fundador, Mr. Wang, ele foi buscar uma solução para baterias que pudessem ser recicladas, baterias que pudessem durar mais. Então, a BYD nasce disso, né? Então, uma empresa extremamente nova, mas que teve um crescimento enorme aí nos últimos anos. Então, nós não somos só uma montadora de veículos, né? É importante colocar isso. A BYD é uma Green Tech, né? Então, a gente se coloca como uma Green Tech que também fabrica automóveis, né? Então, uma empresa de tecnologia, uma empresa de inovação, né, que tem hoje, né, nos automóveis de passeio o seu grande negócio, né, global, e não só aqui no Brasil, mas também na China, expandido para a Europa também, né, mas também temos ônibus, caminhões, empilhadeiras elétricas, parte de ferrovias, né, com monotrilho e um produto que nós desenvolvemos chamado Sky Shuttle, painel solar, né, nós somos um dos maiores fabricantes mundiais de painel solar também, com planta já aqui no Brasil, né? Toda a parte de eletrônicos também, a gente faz aí toda parte de preparação para outras marcas, então iPad, tablets, celulares, né? 20% dos celulares do mundo tem alguma tecnologia da BYD, seja bateria ou seja algum outro componente, né? E mais recentemente, um caso até interessante, a questão do BYD Care, né? Durante a pandemia, nós ajudamos aí globalmente, principalmente começando dentro de casa, precisando de máscaras, enfim, isso se transformou num negócio. Hoje a BYD é a maior fabricante de máscaras faciais do mundo, né? Fabricando mais de 100 milhões de unidades por mês. Então, é uma empresa totalmente disruptiva, com inovação, enfim. Então, como eu disse, não é uma empresa só de automóveis, mas é uma empresa de tecnologia e inovação. E que, portanto, já está presente no Brasil há mais tempo. Não é o primeiro passo agora, essa fábrica. Isso. A BYD se instalou aqui no Brasil, inicialmente com um escritório em 2013, e desde 2015 já inaugurou a sua primeira unidade fabril, né, uma unidade de chassi de ônibus elétricos, né, na cidade de Campinas. Em 2017, nós inauguramos a fábrica de painel solar, né, hoje é a maior fábrica do Brasil, né, em capacidade produtiva de painéis solares. Né? Também temos uma fábrica aberta em 2019 em Manaus para fabricação de baterias, né, voltadas tanto para ônibus quanto também para montagem de sistemas estacionários de energia, né, nessa solução onde a gente pode linkar o painel solar e armazenar isso em grandes containers de bateria para serem usados essa energia de alguma outra forma depois. E agora, recentemente, o anúncio, né, da fábrica de automóvel que vai ser instalada na Bahia, que aí é um grande investimento da companhia visando aí o mercado de automóveis no Brasil e na América Latina, que é muito forte. Eu quero falar um pouco mais sobre o mercado brasileiro, mas eu queria que você tirasse uma dúvida. A BYD é uma estatal chinesa? Porque a gente se acostumou a ver nos últimos anos a presença e investimento de grandes empresas chinesas chegando aqui no Brasil, inclusive no sul global, de maneira muito forte. A BYD é uma delas? Greg, muito importante essa pergunta, né, até para a gente esclarecer. A BYD é uma empresa de capital privado, né, fundada por um dono, por uma pessoa, hoje, naturalmente, já espalhada. Um fato interessante, né, a gente já tem aí as nossas ações na Bolsa de Hong Kong, né, disponíveis. Em 2008, né, um investidor aí que conhece um pouco de mercado
financeiro, Warren Buffett comprou 10% da companhia, né? Comprou 10% das ações, depois ampliou um pouco mais na frente, né? A Samsung também tem uma participação da empresa, então ela é uma empresa privada, né? Hoje com 730 mil funcionários, 70 mil PhDs, né? Que produzem aí por dia, né? 11 patentes. Todo dia a BYD produz 11 patentes, né? E aí é feito o pedido de registro. Hoje já são mais de 28 mil. 730 mil funcionários? 730 mil funcionários, e desses 70 mil são engenheiros PhDs. Então, por isso que ela é uma empresa de inovação, né? Hoje, que gera por dia, né, nos seus mais de 10 centros de pesquisa espalhados, principalmente na Ásia, né, 11 patentes por dia. Nós já temos 28 mil patentes próprias e 40 mil pedidos já. Então, é uma empresa que respira tecnologia e inovação. Warren Buffett mantém a posição na empresa ainda hoje? Ele tem uma participação menor, ele fez uma venda, mas ele ainda tem uma participação dentro das ações, e se eu não me engano, ainda é o único investimento chinês do Warren Buffett. Olha só, mais uma curiosidade aí. Legal. É uma marca de qualidade para os investidores, nosso público agradece. Marcelo, agora sim, vamos falar um pouco mais de Brasil, né? Nos últimos tempos, o noticiário que envolve as empresas que fabricam carros do nosso país tem sido marcado por fechamentos de fábricas, demissões, férias coletivas. Na última década, inclusive, falando de investimentos de empresas chinesas nessa área, teve a iniciativa muito anunciada da JAC Motors, também em Camaçari, que acabou não saindo do papel. O que vai ser diferente na história da BYD no Brasil como uma montadora? Olha, a BYD vê o Brasil como um mercado importante global. Primeiro, é um dos maiores mercados de automóveis do mundo, né? A BYD escolheu o Brasil não por acaso, ela vê o Brasil com um potencial enorme, né? Se formos analisar, talvez seja o primeiro país fora da China onde a BYD está trazendo a maioria dos seus negócios, né? Então começamos com ônibus, painel solar, monotrilho, baterias e agora a parte de automóveis. Então isso mostra que o Brasil tem um carinho, né? A BYD tem um carinho muito grande com o Brasil e vê um potencial muito grande, né? Um pouquinho de história, que acho que é importante a gente colocar. Lá atrás, né, uma empresa automotiva levou o seu parque industrial, inclusive aqui do Brasil, para a China para montar um parque automotivo na China, né, e se tornou aí, durante muito tempo, a principal fabricante de veículos na China, né? Eu acho que eu posso dizer o nome aqui, a Volkswagen. Então, ela levou uma fábrica antiga aqui do Brasil para a China e se tornou a número 1. Né? Desde o ano passado, a BYD se tornou a número 1 em veículos eletrificados, né, no mundo, principalmente na China. E olha só que curioso. Então, hoje, depois de muito tempo, a BYD traz o que há de mais moderno para o Brasil para fazer a fabricação de veículos eletrificados aqui. Então, você vê como o tempo caminha, né, e como essa evolução na China, educação, investimento em inovação, faz esse caminho voltar e trazer isso aqui para o Brasil. Diferente aí do que aconteceu nos últimos anos, ou do que vem acontecendo, a BYD vem de uma forma muito sólida, né, e muito baseada nas suas crenças, principalmente na eletrificação e dos veículos aqui no mundo, né? Então a gente começa a trazer para cá veículos híbridos e veículos 100% elétricos, o que eu acho que é muito importante. Então a gente vai ser disruptivo nesse sentido e trazendo o que tem de mais moderno no mundo para cá. Nós acreditamos no Brasil, acreditamos que o Brasil pode ser um potencial enorme de consumidores aí nos veículos híbridos e elétricos e também com uma pequena possibilidade de exportação para alguns países vizinhos aqui do Brasil. Isso é curioso, assim, eu até insisto um pouco nessa provocação, porque as fábricas de carro no Brasil sempre foram muito criticadas por economistas, por técnicos do setor, falando que elas são pouco produtivas em comparação com outras plantas de países vizinhos e da própria região, como o México, até mesmo da Argentina. O que vocês têm feito enquanto empresa para evitar cair nessa armadilha de baixa produtividade, né? Essa história de fábrica que atende só o mercado nacional deixou algumas cicatrizes na nossa história automobilística. Olha, primeiro que a gente está tentando ser disruptivo, né? Mudar um pouco dessa mentalidade. Eu acho que o brasileiro ele está propenso a isso, está propenso a novas tecnologias. Vamos dar um exemplo do Dolphin, um veículo que nós lançamos há 15 dias,
né, que em menos aí de 5 dias foram vendidas mais de 1.000 unidades. Né, por quê? Um veículo moderno, com tecnologia, com inovação, né, com interatividade e num preço competitivo. Então, isso a gente está falando de um veículo que está vindo, por enquanto, importado. Né? A tendência é quando a gente fizer a fabricação, a gente consiga reduzir ainda um pouco mais. Então, é isso. Então, a gente trazer um produto de qualidade, um produto inovativo que vai gerar benefício não só para o meio ambiente, um benefício intangível, mas principalmente, né, vai trazer algo importante para o consumidor, né? Vai trazer economia, não só na questão de manutenção, quanto também no abastecimento. Né? Isso é muito importante. O consumidor tem olhado isso. Né? A gente vê aí o mercado automotivo, né, de um tempo para cá, a gente vê muitos carros parecidos, né? Lógico, muda uma carinha ou outra, mas algo muito padrão. E quando você traz algo disruptivo, realmente isso vai gerar um atrativo maior. Eu acho que o mercado nacional vai começar a trabalhar isso. E eu acho que tem uma outra questão, Greg, que é o seguinte: o brasileiro ele vai começar a entender que o veículo elétrico cabe no bolso dele e é um veículo que vai atender às expectativas dele. Hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista onde uma pessoa está falando, olha, 95% das pessoas rodam menos do que a autonomia do veículo, né, com uma bateria completa. São pouquíssimas pessoas, né, que vão rodar aí mais do que 350 quilômetros por dia. Né? Então, a maioria das pessoas vai usar uma carga da sua bateria para rodar praticamente a semana toda. Então, você imagina a economia disso, fora a economia na questão de manutenção. Então, eu acredito, né, que essa mudança de tecnologia vai gerar algo diferente do consumidor, né? E com isso o mercado vai também ser cada vez mais aquecido. Eu queria voltar para a questão da fábrica. Vocês assumiram a fábrica da Ford em Camaçari, né? Como que funciona isso na prática, Marcelo? Vocês têm uma infraestrutura montada e conseguem adaptar, ou é praticamente começar tudo do zero? Porque é muito diferente o que está sendo produzido em termos de tecnologia, imagino até que de processo produtivo, né? Como que funciona essa adaptação e quais são exatamente os planos da BYD para a região de Camaçari? Greg, vamos lá. Nós tomamos a decisão de ir para a Bahia, né, e irmos para Camaçari. Né? A antiga fábrica da Ford, ela é uma opção. Nós estamos em negociações bem avançadas. É muito provável que isso se concretize. Porém, não é algo que depende única e exclusiva da BYD. Né? Tem uma negociação com uma empresa privada e depois com o governo. Mas está muito bem avançado. Caso isso não ocorra, nós procuraremos dentro de Camaçari, até para usar toda a estrutura de outras empresas que estão ali para poder fazer a montagem da fábrica. Agora, em relação à tecnologia, ela é uma empresa, uma indústria completamente diferente. Né? A gente está falando de trazer maquinário totalmente moderno, né, com outras tecnologias. A gente praticamente não vai usar nada, né, salvo aí algumas pequenas coisas, talvez aí uma câmara de pintura, alguma coisa nesse sentido, mas assim, vem algo totalmente novo. E eu acho que isso é importante. Né? Nós estivemos conversando principalmente com o governo federal e com o governo da Bahia dessa possibilidade de nós trazermos o que tem de mais moderno, do Brasil ser a vanguarda disso, ou seja, a gente poder trazer o que há de mais tecnológico na questão dos veículos híbridos e elétricos para o Brasil, fazer essa transferência de tecnologia. E é isso que nós vamos fazer. E também a capacitação da mão de obra local, né? A fazer essa capacitação para essa nova tecnologia, né? Para que isso se perdure aí ao longo dos anos. Você mencionou a relação da BYD com o governo do estado da Bahia, também com o governo federal. A BYD também ganhou as manchetes do noticiário político na última semana por conta da reforma tributária, né? O governo da Bahia se dispôs a dar algumas vantagens tributárias para a instalação da fábrica na região. Isso foi discutido no texto e acabou sendo retirado no texto da Câmara. Claro, essa discussão pode voltar agora que o texto vai para o Senado Federal. Como importante, como estratégico é para a BYD essa vantagem tributária? É determinante para os investimentos no futuro da empresa? Ou dizendo de maneira mais clara, se não houver vantagem tributária, pode ser que os investimentos sejam reduzidos? Porque mesmo que eles aconteçam, talvez seja a última grande vez que a gente está vendo isso acontecer, uma vez que a proposta central da reforma tributária é isonomia, né? Evitar, inclusive, essa guerra fiscal entre os estados. Como que vocês estão posicionados nisso, Marcelo? Olha, Greg, um dos meus
do meu papel aqui na BYD também é explicar para os chineses quão complexo é o Brasil, né? Tanto questão tributária, enfim, se nós mesmos a gente não consegue entender isso, imagina a gente passar isso. Mas eles estão super cientes, né? Eles conhecem o Brasil, né? A decisão de investimento ela está tomada, né? É lógico, a gente está acompanhando à distância, isso algo que está sendo discutido aí pela Câmara, pelo Senado, né? Nós estamos avaliando. Mas, enfim, nós continuaremos, já tomamos a decisão de fazer esse investimento nessa primeira fase, um investimento que vai modernizar a indústria automotiva do Brasil, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar transferência de tecnologia, né? A decisão já está tomada de irmos para a Bahia, isso já está sacramentado, como eu te expliquei anteriormente. Enfim, e nós vamos monitorar para ver o que vai acontecer. Ali tem uma série de benefícios, né? A gente não olha só a questão tributária, mas a gente olha também a pacificação que tem ali entre o governo federal, o governo estadual, né, o próprio governo local. Isso nos atrapalhou em alguns outros investimentos no passado também, né? A gente colocou o pé no freio. Então, agora a gente olha com essa tranquilidade para a gente fazer esse investimento, né, num curto período de tempo e começar a produzir. Lógico, ajustes terão que ser feitos aí ao longo da estrada, como é normal, né? Mas a gente vê com bons olhos e o nosso plano está mantido, de investimento, de geração de emprego, geração de renda e transferência de tecnologia. Por que uma empresa enorme como a BYD precisa se relacionar com o governo do país onde ela vai instalar uma fábrica? Qual que é a importância de ter o governo próximo participando desse processo? Olha, isso é um pouco Os histórico. Governos, no caso, né? Eu estou falando do federal também. Vamos lá, essa é uma relação importante que tem que ser feita não só aqui no Brasil, mas, enfim, em todos os países onde a gente se relaciona. E, de novo, não é só a BYD, né? Qualquer empresa ela precisa ter um relacionamento com o governo. Veja aí, no final do ano passado, foi aí aprovada, né, a tão discutida a atuação do lobista, né, do lobby, enfim, ou do advocacy, né, que eu prefiro usar um pouco mais essa palavra. Na questão chinesa, ela é um pouco cultural até, né? Você tem uma relação muito forte na China com o governo, né? As relações tanto com o governo em si, quanto também o partido, então ela tem uma relação muito forte, e isso as empresas chinesas elas trazem isso para os países onde elas vão investir, né? De ter esse relacionamento, de mostrar o que ela pode alterar no país, os investimentos, enfim. E a BYD não é diferente. Então, a gente dialoga com direita, com centro, com esquerda, com para cima, para baixo, com quem tiver que ser, mostrando o que a gente pode fazer e buscando relações de parceria, né, saudáveis, democráticas, né, republicanas. Eu acho que esse é um papel também da indústria no Brasil, para que a gente possa ajudar no desenvolvimento do país, de novo, gerando emprego, que esse é o mais importante, gerando renda e trazendo investimentos. Falando agora sobre os carros elétricos, você já falou um pouquinho, eu queria dar um pouco mais de ênfase sobre isso. O seu ponto é que os carros elétricos são viáveis do ponto de vista da autonomia, né? O seu argumento é 95% dos consumidores conseguiriam ter um carro elétrico que não precisasse ser carregado ao longo do dia, né? O uso daria conta. Mas existe outra questão de infraestrutura, né, Marcelo? Não é tão simples recarregar um carro elétrico hoje como é um carro a combustão, talvez até mesmo o carro a gás seja mais fácil hoje ainda do que os carros elétricos. A BYD também tem planos para isso, tornar pontos de carga mais disponíveis, porque não é só montar o carro e botar ele na concessionária, né? Tem que ter uma questão de infraestrutura urbana também. Vocês estão olhando para isso? Tem iniciativas nesse sentido? Sim, nós estamos trabalhando em conjunto com diversas empresas que já estão atuando aqui no Brasil, né? Esse é um mercado também que vem crescendo muito e está atraindo muito investimento, inclusive com empresas tradicionalmente voltadas aí para óleo, né, ou petróleo, né, estão fazendo esse investimento, como aí a própria Shell, Raízen, são empresas que estão olhando isso, né, com outros olhos. Então, a própria Vibra, né, que é uma empresa aí da BR, também está fazendo um investimento muito grande, iniciando em São Paulo e agora no Rio de Janeiro. Então, esse é um mercado que vai crescer muito, né? Então, você já vê aí algumas alternativas, até compartilhando com vocês, pouca gente conhece, existe um aplicativo chamado PlugShare, né? Plug mesmo, share, de compartilhamento, né? Já disponível para baixar, gratuito, onde você ali consegue ver
todos os pontos de carregador que tem no mundo inteiro, né? Inclusive algum deles já dizendo se aquele está ocupado, se ele está disponível, enfim. E a evolução disso tem crescido bastante. Empresas já investindo na reserva, ou seja, eu vou passar por aquele ponto, eu quero carregar o meu carro, vou almoçar naquele shopping, então vou reservar o meu período ali para carregar o carro entre aquele momento. Então, isso tem crescido demais. E um outro ponto importante é o investimento, principalmente em carregadores rápidos, né? Em carregadores de alta potência, onde aí você pode carregar o carro aí de 20% a 80% em menos de 10, 15 minutos, né? O que pode também, é o período ali você parar em algum lugar para tomar um café, para usar o banheiro, e você faz uma carga extremamente rápida. Então, a velocidade, né, do crescimento aí da venda dos veículos, principalmente elétricos, ela está sendo acompanhada, assim, por diversas empresas que estão olhando isso como um negócio, né? Um negócio importante. Você tocou num ponto importante, você tem algumas cidades, alguns edifícios antigos, né, que não permitem, ou que não tem vaga fixa, né, que são vagas rotativas. Então, essas empresas, inclusive, estão trazendo soluções para esses edifícios, né, para que eles possam criar ali algumas vagas rotativas para carregamento, enfim. E, de novo, a maioria das pessoas vai ter que carregar o seu carro aí no máximo 1, 2 vezes na semana, ou fazendo cargas de oportunidade ao longo da semana, né, cargas mais curtas. Então, eu não vejo isso como um gargalo num primeiro momento para o crescimento dos veículos elétricos. Mas dá para fazer isso em casa? Eu posso estacionar o carro na garagem e ligar ele na tomada como se fosse um celular, assim? É desse jeito? Esse carro novo que nós lançamos, inclusive o Dolphin, né, ele pode ser carregado numa tomada comum, uma tomada 110, né, a famosa tomada de 3 pinos. Pode ser colocada também 110 ou 220. Outra coisa que você teve que explicar para os chineses, né? As nossas tomadas. Exatamente. E, enfim, ou você pode fazer a instalação de um carregador um pouco mais potente, né? Que isso, o nosso carregador vem junto com o automóvel. Então, extremamente fácil também, você vai ter um carregamento mais rápido. Né? A relação quanto mais potência você tem saindo ali da fonte de alimentação, mais rápido você vai carregar o carro. Porém, no nosso caso, no dia a dia de casa, você colocar ali, né, na tomada comum, isso vai gerar algo que vai carregando um pouquinho a cada dia durante 10 horas, né, no período que você fica em casa. E o mais importante, se você puder aliar isso também na sua casa a uma geração fotovoltaica, né, colocar painéis solares para fazer a própria alimentação, você praticamente está abastecendo de graça. Uma pergunta que pode parecer bocó, mas eu preciso fazer a minha tarefa. Bateria de carro, a bateria vicia? Quais são os cuidados, as diferenças, assim? Olha, a bateria ela evoluiu demais, né? A BYD hoje tem uma tecnologia de bateria, que é a bateria Blade, que são lâminas, né, que ficam no assoalho, não é mais aquele pacote de bateria, que é muito interessante, né? Então, são baterias extremamente modernas. Toda bateria, ela é importante você carregar ali entre 20% e 80%. Né? Não é bom você deixar ela praticamente zerada ou carregar ali, está com 80%, eu quero deixar em 100%. Deixa descarregar um pouco. Por quê? Porque ela vai variando com temperatura. Então, hoje, ela tem uma vida útil muito maior, né? Uma vida útil... A gente está praticamente 8 anos de garantia nas nossas baterias, dentro dos nossos veículos, então é um período bem... Dificilmente você vê alguém ficar com mais de 8 anos por um veículo. Então, a tecnologia cresceu. Uma curiosidade das baterias, de novo, lembrando que eu comentei lá no início, é o core do nosso negócio, né? A BYD nasceu como uma empresa de bateria. Hoje a Tesla é nossa cliente de baterias, né? Ela compra as nossas baterias, enfim, por questão de performance, de segurança, enfim. Então, ela é uma cliente nossa para as baterias dos veículos dela. Nossa, você falou que a bateria fica no assoalho do carro, não fica na frente, então, como um motor tradicional. Essa Blade, elas são grandes lâminas que ficam distribuídas, né, em todo o assoalho do veículo. Ah, entendi. É interessante esse modelo de negócios da BYD, né? Vocês são fornecedores de peças de produtos de tecnologia, vocês são fabricantes também, né? O futuro da empresa é reduzir, passar a atuar mais em alguns negócios centrais, assim, ou é o contrário, multiplicar? Olha, a BYD é uma empresa muito verticalizada, né? Então, a gente produz praticamente tudo. Então, quando houve aí na pandemia, né, um problema com
com o fornecimento de microchips, então a gente acabou não sofrendo muito disso, porque de um carro, por exemplo, a gente praticamente não faz o pneu e não faz os vidros, né? O resto, tudo praticamente é produzido pela própria BYD. Então a gente não tem aí esse leque quando acaba algum microchip, algum semicondutor, né? Então é assim que a gente trabalha, é assim que a BYD trabalha, ela não gosta de ficar dependendo do mercado em si, e a gente vai continuar praticamente dessa forma, né? Então, para poder ter um controle maior da qualidade dos nossos produtos. Isso é importante. Eu acho que a BYD ela traz para cá, para o Brasil, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, né, para tirar um pouco esse estigma do produto chinês, né? Mostrar que o produto fabricado na China, e agora mais no futuro, produzido aqui no Brasil, ele é sim um produto de qualidade, um produto com design bacana, né, com tecnologia, né, com inovação, com interatividade. Esse é um ponto importante, né? Hoje, grandes montadoras de marcas famosas europeias também fabricam na China, né? Então, eu acho que é importante a gente tirar um pouco desse estigma que o produto chinês não é bom, é uma cópia de algo bom. Não, o produto chinês hoje está se tornando referência, principalmente agora também, a BYD lançou nesse ano, né, uma marca premium, né, onde a gente está falando com carros aí acima, vão chegar aí na ordem acima de R$1,5 milhão, né, SUVs moderníssimas que flutuam na água, podem andar na água, né, rodam 360 no próprio eixo, enfim, veículos esportivos, né, que podem fazer 0 a 100 em menos de 2 segundos. Enfim, a gente vem trazendo também alta tecnologia, alta inovação, mostrando que a China, sim, fez um investimento interessante nos últimos anos. E até se eu puder agregar, que eu acho que é importante também, você vê, a BYD está em Shenzhen, né, no sul da China. Cidade essa que é a terceira maior cidade da China hoje, e há 40 anos atrás era uma vila de pescadores, né, apenas uma vila de pescadores. O que o investimento de um país, numa região, né, produz em menos de 40 anos, a gente pode chamar que é o Vale do Silício Chinês, que tem empresas como a BYD, Huawei, DJI, de drones e tantas outras. Então, acho que esse é um ponto importante, é até uma sugestão para que os governos nacionais olhem isso, né? Como que a gente pode transformar o país e transformar regiões num curto período de tempo, atraindo empresas de tecnologia, mas também investindo em inovação, em educação. Esse é um ponto importante para o país. Eu estou caminhando para o fim da nossa conversa, mas eu queria falar também mais sobre sustentabilidade. Óbvio, o carro elétrico polui menos, pelo menos essa é a teoria, do que os carros em combustão, né? Mas existem cuidados específicos? Essa questão da bateria me preocupa um pouco, né? Você falou que ela tem uma vida útil ali de 8 anos, seria mais ou menos isso? A bateria de um carro elétrico? A garantia é de 8 anos, mas ela tem uma vida útil maior e nós podemos, inclusive, transformar isso depois, tanto nos ônibus e outras aplicações, a gente tira essa bateria, faz um rebalanceio e pode colocar essa bateria para sistemas estacionários de energia, ou seja, acoplar ela a fazendas solares para armazenar energia. E vocês vão ter projetos de devolução dessas baterias, de, enfim, fazer com que esse caminho de vida útil seja prolongado, seja acompanhado? Porque a última coisa que a gente precisa no Brasil é um monte de bateria de carro em terrenos baldios por ali, né? Sim. Não, isso é um ponto importante, né, para a gente colocar. A BYD, ela tem um cuidado total com seus produtos, né, com a destinação correta dos seus produtos, seja ela reciclada ou, em caso de não reciclada, a destinação correta para isso. Então, isso é algo que nós estamos trabalhando, já estamos trabalhando isso com os ônibus, né, e vamos trabalhar com os veículos também. É importante colocar que um veículo elétrico hoje, ele não polui nada, ele deixa de emitir zero. E diferente de outros países, né, que é muita discussão em relação ele é um veículo elétrico que não polui, mas ele é alimentado por uma energia suja. Aqui no Brasil, não. Então, a gente tem as hidrelétricas, nós temos solar e eólica de forma muito forte. Então, a gente tem condição de criar um ecossistema importante, né, onde você gera energia limpa, abastece com energia limpa e deixa de poluir 100%. Né? E não é a poluição, só a poluição do gás, né, do CO2, do material particulado, enfim. É a poluição sonora também. Né? Então, a gente sabe aqui que os carros, né, quanto mais velhos, tem a questão de escapamento, faz barulho, você tem também a poluição sonora, que é muito importante, principalmente nos grandes centros. Né? Esse é um ponto importante.
contando um caso aqui, nós temos mais de 40 caminhões elétricos de coleta de lixo já rodando no Brasil, o que é muito bom. Então você pega ali a zona sul do Rio de Janeiro, né, bairros tradicionais como Leblon, Copacabana e Ipanema, essa coleta pode ser feita de madrugada, sem incomodar, né, a população. Então, esse é um ponto importante também. A gente fala muito da poluição de gases, mas a gente tem que colocar também a questão da poluição sonora, que isso ajuda de forma muito, muito substancial a população. Você vê em Shenzhen hoje, 100% dos ônibus são elétricos, a gente está falando uma frota aí de aproximadamente 17 mil ônibus, 100% dos táxis são elétricos e 100% dos carros de polícia são elétricos. Então você anda pelo centro, você não escuta barulho, né? E a tendência é de cada vez mais os veículos se tornando elétricos e híbridos. Lá na China você não compra o carro, né? Você compra a licença para ter o carro. Isso tem uma fila enorme. Quando você opta por comprar um carro elétrico, né, você fura essa fila. Então você tem uma prioridade para poder fazer a compra da sua licença para ter um carro. E as placas são diferentes, elas são placas verdes, né, mostrando ali que aquele carro não está poluindo nada. Então, são atitudes interessantes que a gente pode adotar aqui no Brasil, algumas delas de incentivo, né? Por exemplo, alguns estados tirando o IPVA para veículos elétricos, acho que esse é um ponto importante, né, durante um período, para que a gente possa estimular, né, a aquisição desses carros, né, para que isso possa acontecer. Então, a gente já tem o Paraná, o Distrito Federal, São Paulo fazendo esse movimento, agora a Bahia. Então, são pequenos incentivos. São Paulo, por exemplo, a cidade, veículo híbrido e elétrico não tem rodízio. Então, assim, você faz com que a pessoa não compre outro carro. A gente sabe que tem muita gente que tem um terceiro carro na garagem para que possa usar no dia do rodízio, ou seja, continuar poluindo, continuar mais um carro rodando, né? E no caso dos híbridos e elétricos, não. Então, acho que são ações interessantes que o governo pode olhar, que pode fazer um incremento interessante dessa nova tecnologia no Brasil. Olha, Marcelo, eu pessoalmente torço para que essa substituição aconteça logo, porque eu moro em Perdizes, e eu não sei se você conhece o bairro, mas é ladeira que não acaba mais. Quantas vezes eu não acordo com ônibus, com caminhão subindo ladeira? Imagina se fosse elétrico, eu não tinha parado para pensar nisso. A penúltima, eu prometo, vocês têm metas que vocês possam compartilhar com a gente de market share, de unidades que vocês querem vender no Brasil? Quão ousados estão sendo os engenheiros da BYD para o nosso mercado? Olha, a BYD tem uma meta bem definida, né? Com todo o mercado que ela trabalha para ser líder de mercado, né? Então a gente tem a intenção, sim, de ser líder do mercado num curto período de tempo, principalmente nos veículos híbridos e elétricos, e também incomodar os veículos a combustão, né? Nós viemos aqui para curto período de tempo, de quanto tempo? A gente está falando aí de 2, 3 anos, a gente quer estar aí no topo, liderando esse processo e num médio período de ser uma das líderes de venda de veículos elétricos no Brasil, né? Não vai faltar investimento, não vai faltar capacidade de produção, a gente tem que estimular sim, o mercado a entender um pouco mais do veículo elétrico e do veículo híbrido, né? A gente tem visto aí muita gente conhecendo a tecnologia, né? Desmistificando um pouco algumas questões que impediam essas pessoas de fazer esses investimentos, e a gente acredita que a gente vai chegar a isso, sim, em breve. Para fechar, o investidor te ouviu fazer essa venda muito bem feita da BYD, pode falar, olha, eu quero botar minha grana fazer como Warren Buffett, né? Vocês têm planos para abrir capital em outros lugares, além de Hong Kong? Brasil seria uma opção? Os investidores brasileiros podem investir em Hong Kong de uma maneira? Você sabe dizer como funcionaria esse processo? Olha, a questão de fazer abertura aqui no Brasil, a gente não pode... Temos que entender um pouco no mercado como ele vai acontecer. Não tem nada previsto ainda. Agora, investidores que já estão acostumados, basta procurar, né, lá na Bolsa de Hong Kong as ações da BYD, e quem quiser fazer como Warren Buffett, fazer aí um investimento que foi, inclusive pela Bloomberg, né, o melhor investimento da década passada do Warren Buffett, né, com um crescimento enorme aí em relação à sua lucratividade. Então fica aí o convite. E também fica o convite, né, para todos que estão nos assistindo, de procurarem aí uma concessionária da BYD. Nós temos parceiros já abrindo aí em todas as capitais praticamente, até o final do ano fechamos com 100 unidades, né, conheça o produto, estaremos em shopping centers também, conheça o produto, agenda seu test drive, né, nos procure, teste o produto, vá conhecer, né, permita-se conhecer algo novo, algo inovador,
né? Algo de uma empresa que veio para o Brasil para se instalar, para crescer e para entender e atender o mercado brasileiro. Então, faço esse convite também para que todos possam agendar o seu test drive, conhecer o produto, que serão muito bem atendidos em qualquer uma das nossas concessionárias. E para você também, viu, Greg? Fica aí o convite para que você possa testar o nosso carro. Vamos fazer com que a nossa equipe converse contigo para que você possa conhecer um dos modelos e tirar suas próprias impressões. Oh, tá super topado. Acabei de renovar a CNH. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo cedido aqui. Parabéns pela empreitada, muito sucesso, que muitos empregos sejam gerados, que muito dinheiro vá para o bolso de muita gente, que, claro, o mercado vai sendo transformado e rumo a um futuro melhor, mais verde também, né? Obrigado mesmo, portas abertas, e volte em breve, por favor. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação. Espero voltar em breve para contar aí mais novidades. Vamos lá, vai agendar esse test drive, hein? Vou falar com a assessoria aqui, então. Valeu, obrigado. Obrigado.